garantida que eu consigo transferir a faculdade para cá. Eu trouxe lá quase 70 pessoas de Cochabamba, agora de Santa Cruz. Cara, aceita gado. Se ele pegar meu caminhão também, eu passo o caminhão. Quem quer entrar em medicina e não consegue passar no vestibular, né? Aí o cara vende, cobra aí 150 mil, 120 mil. As negociações são por vagas em medicina, um dos cursos mais concorridos do país. Mas na Universidade Brasil, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, não era bem assim. A lista rodou inteira, até cachorro entrou. Ou seja, não precisaria ter comprado. O professor não tem nem como a chamada, do dia que ela entra mais gente. Cada dia, com mais e mais alunos, a Universidade Brasil só lucrava. José Fernando Pinto da Costa, dono e reitor da universidade, e o filho dele, Stefano Bruno Costa, diretor, aproveitavam o resultado desse bom negócio. Patrimônio bilionário, pode-se dizer, inclusive com gastos com jatinho, helicóptero, diversas viagens, gastos estratosféricos que eles faziam, e ao mesmo tempo em que eles tinham esses gastos, a universidade passava por algumas dificuldades financeiras, inclusive com falta de equipamentos e bens como papel higiênico e equipamentos para impressora, por exemplo. Eles passaram a patrocinar grandes clubes do Brasil. Mas esta semana, o status de pai e filho mudou de empresários bem-sucedidos para chefes de uma organização criminosa. Fernando foi preso em São Paulo. O Fantástico teve acesso às imagens da prisão do filho dele, que foi capturado ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, vindo do exterior. Além de pai e filho, a polícia prendeu outras 18 pessoas envolvidas no esquema. Os integrantes da quadrilha se dividiam em núcleos. O empresarial, formado pela família do reitor. O administrativo, funcionários. O comercial e as assessorias negociavam as vagas com estudantes. E tinha até um núcleo jurídico para ajudar a maquiar o golpe e dificultar uma eventual investigação. Os estudantes da universidade, que não tinham nada a ver com o esquema de fraudes, começaram a desconfiar. Inicialmente começou com 2, 4, depois a gente começou a perceber que entrava 100. De repente começou um vestibular com 400 pessoas, a gente tem docentes qualificados. O único problema é que a quantidade de alunos afeta o aprendizado. O que mais se falava assim era, como que o MEC não vê isso? Porque a gente foi atrás. A gente foi atrás de imprensa, a gente foi atrás do MEC. A faculdade foi alvo de investigação das polícias civil e federal. Conversas telefônicas do grupo foram gravadas. Esse ano, um aluno não teve uma boa classificação no vestibular. Na lista, ele ficou na posição de número 618. E a Universidade Brasil tinha só 205 vagas para medicina. Mas ele foi aprovado. Como ele conseguiu passar na frente de outros 400 estudantes e garantir a vaga? Segundo a polícia, foi assim. Consultório médico em Jales, 11 de abril. 2 homens que fazem parte da quadrilha entram, recebem o pagamento e saem. São 2 cheques do médico José Francisco Queda, um de 15 mil e outro de 65 mil reais. O médico é pai do aluno que ficou lá embaixo na lista de vestibular, mas passou. Ficou bem claro, não só pela apreensão dos cheques em si, no valor de 80 mil reais, mas pelas tratativas prévias que foram feitas, que deu para identificar que realmente ela é relacionada à compra de vaga. Consultório, o médico que é acusado de ter comprado vaga para o filho é aqui. Vamos ver se a gente fala com ele. O doutor José Francisco não vem hoje? Fomos até a casa dele também, ele não estava. Depois, o médico respondeu por mensagem negando a compra de vaga, mas não explicou por que deu 2 cheques no valor de 80 mil reais para integrantes da quadrilha. A participação dessas pessoas nessas fraudes é essencial. Se não houver pessoas dispostas a fazer esse tipo de pagamento, não haverá fraude. A quadrilha procurava alunos também fora do país para vender as vagas. Como reitor da Universidade do Brasil, tenho o prazer de estar falando com vocês aí na Bolívia. A fraude estava tão explícita que um aluno chegou a prever que ia virar notícia. Como se fosse um cara aqui no Paraguai, direto pro 4º semestre. A bagunça que tá muito caraca. Vai sair no Fantástico. O que o aluno chama de bagunça é a vinda de tantos estudantes que cursavam medicina nos países vizinhos para a Universidade Brasil. Médicos formados no exterior e que querem trabalhar aqui precisam passar pelo Revalida, um exame nacional que torna válido o diploma de lá. Só que os estudantes vinham do exterior e entravam na Universidade Brasil através de um vestibular forjado. Eram transferências maquiadas. Porque a partir do momento em que eles conseguiam ser transferidos para uma universidade aqui no Brasil, mediante pagamento, quando eles se formavam, já não havia mais a necessidade de fazer o revalida. Tinha também a oferta de um combo. Por 120 mil reais, vaga em medicina e FIES,
o financiamento estudantil do governo federal para pessoas de baixa renda. Você tentava FIES, Joyce? Então, tem FIES também. O aluno cursava medicina, mas no papel a universidade dizia que ele estava matriculado num outro curso na área de saúde, como por exemplo odontologia, enfermagem. São cursos menos concorridos, era mais fácil de conseguir a aprovação do FIES. Aí, no semestre seguinte, quando o benefício já estava garantido, a universidade fazia a transferência oficial desse aluno para a medicina, que na prática ele já estava cursando. Nos últimos 10 anos, José Fernando Pinto da Costa, dono da Universidade Brasil, vem acumulando acusações de fraudes e processos na justiça. Quando era reitor da Uniesp, em 2011, divulgou o programa Uniesp Paga. Era assim: a faculdade se comprometia a pagar o FIES para estudantes de baixa renda. Em troca, o aluno tinha que fazer trabalhos voluntários em ONGs. Isso atraiu muita gente, muito dinheiro para a faculdade. Só que a conta do FIES não foi paga e a dívida ficou mesmo para os estudantes. As fraudes do FIES na Uniesp e na Universidade Brasil geraram, segundo a polícia, um prejuízo de 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. O advogado do reitor e da Universidade Brasil nega a existência do esquema fraudulento. Até o momento não há nenhum elemento que aponte para que o Fernando ou seu filho soubessem do que estava acontecendo. E a universidade continua à disposição para colaborar, para identificar esses responsáveis e para sanar esse problema. Em nota, o Ministério da Educação disse apenas que instaurou processo administrativo para apurar o possível envolvimento de servidores nas fraudes da Universidade Brasil e que a instituição foi suspensa cautelarmente para novos contratos do FIES. Virou literalmente uma bagunça. É uma situação muito grave, porque no final das contas, quando a população vai ser atendida lá na ponta, do outro lado da mesa, pelo jaleco branco, ele não sabe se o médico foi bem formado, que universidade que ele foi, se ele foi revalidado ou se ele é formado de qualidade aqui no Brasil. Agora que a população está vendo tudo isso, que a gente já está reclamando há muito tempo atrás, parece que a gente faz tudo parte do mesmo pacote, sabe? Mas não é.